Mãos cobertas de terra, unhas quebradas, dedos ensanguentados cavando freneticamente na terra vermelha. Som ambiente, respiração ofegante, terra sendo removida. Há 400 mil anos, em algum lugar da atual África do Sul, um ser humano primitivo estava de joelhos, escavando desesperadamente com as próprias mãos. Não havia retroescavadeiras, não havia pás de metal. Apenas 10 dedos, determinação ancestral e uma necessidade que transcendia a fome. A busca pelo ocre vermelho que transformaria sua tribo para sempre. Neste momento, sem saber, ele estava inaugurando a primeira Caterpillar da humanidade. Suas mãos eram as máquinas, seus músculos, o motor, sua mente calculadora, o GPS primitivo que o guiava às profundezas da terra em busca de tesouros que não eram ouro ou diamantes, mas algo muito mais valioso: pigmentos, pedras especiais, argila e água. Quando foi que deixamos de ser apenas coletores na superfície e nos tornamos os primeiros mineradores do planeta? E o que isso revela sobre a essência transformadora da humanidade? Antes de falarmos sobre escavação, precisamos entender por que nossas mãos são tão especiais. Enquanto nossos primos primatas desenvolveram longas garras ou mãos especializadas para galhos, nós evoluímos algo único: mãos de precisão com oposição do polegar refinada. Por volta de 2 milhões de anos atrás, o Homo habilis já dominava o uso das mãos para criar ferramentas, mas foi entre 500 mil e 200 mil anos atrás que algo extraordinário aconteceu. Nossos ancestrais Homo heidelbergensis e os primeiros Homo sapiens começaram a perceber que a Terra não era apenas uma superfície para caminhar, era um cofre repleto de recursos esperando para ser aberto. Imagine o primeiro humano que, procurando por água durante uma seca severa, começou a cavar um buraco cada vez mais fundo. O solo árido da superfície deu lugar à terra úmida, depois à argila, até que, milagre, uma pequena poça d'água cristalina apareceu no fundo. Esse foi o momento em que a humanidade descobriu que podia modificar o ambiente ao invés de apenas se adaptar a ele. Em 2008, arqueólogos fizeram uma descoberta que mudou nossa compreensão sobre os primeiros humanos. Na caverna de Blombos, na África do Sul, encontraram evidências de mineração intencional de ocre vermelho datadas de 100 mil anos atrás. Mas o mais impressionante, sinais de escavação sistemática, com ferramentas rudimentares de pedra e osso, indicando que nossos ancestrais não estavam apenas coletando pigmentos da superfície. Eles estavam escavando túneis, removendo toneladas de terra e rocha, criando as primeiras minas da história humana, usando apenas ferramentas básicas e principalmente suas próprias mãos. Christopher Henshelwood, o arqueólogo responsável pela descoberta, descreveu a cena: camadas e camadas de terra cuidadosamente removidas, estratégias de escavação que revelavam planejamento e cooperação grupal. Não era trabalho para uma pessoa, era engenharia primitiva coletiva. Imagine o esforço, a dor nas costas após horas cavando, as mãos em carne viva, o suor misturado com poeira vermelha. Mas também imagine a excitação quando encontravam uma veia rica de ocre, sabendo que aquele pigmento seria usado para pintar corpos, decorar ferramentas e criar as primeiras expressões artísticas da humanidade. Não era apenas arte que motivava nossos ancestrais a escavar, era sobrevivência pura. Durante períodos de seca na África Oriental, há cerca de 200 mil anos, grupos de Homo sapiens desenvolveram uma tecnologia que seria crucial para nossa expansão pelo planeta: escavação de poços d'água. Evidências arqueológicas do Vale do Rift mostram buracos cônicos cavados com precisão impressionante, alguns atingindo 3 metros de profundidade. Esses poços primitivos seguiam uma engenharia intuitiva. Começavam largos na superfície e se afunilavam conforme desciam, evitando desmoronamentos. As paredes eram reforçadas com pedras planas e, em alguns casos, revestidas com argila para evitar infiltrações laterais. Dr. Sally McBrearty, da Universidade de Connecticut, estudou esses sítios e descobriu algo fascinante: marcas de mãos humanas na argila endurecida.
Impressões digitais de 150 mil anos atrás, preservadas como testemunhas silenciosas do esforço titânico daqueles primeiros engenheiros. Uma mãe desesperada cavando em busca de água para seu filho. Um grupo inteiro trabalhando em turnos dia e noite, escavando mais fundo a cada hora. As mãos sangrando, mas a determinação inabalável. Esses não eram apenas homens das cavernas. Eram solucionadores de problemas, pioneiros da engenharia hidráulica. Por volta de 300 mil anos atrás, a genialidade humana deu um salto evolutivo. Se as mãos eram limitadas, que tal amplificar seu poder? Sítios arqueológicos como Schöningen, na Alemanha, e Kezen, em Israel, revelaram as primeiras ferramentas de escavação intencionalmente projetadas. Não eram apenas pedras afiadas adaptadas, eram instrumentos específicos para cavar. Ossos longos afiados em formato de cunha, pedras talhadas com bordas serrilhadas para cortar raízes e bastões de madeira endurecidos no fogo. O fascinante é que essas ferramentas mostram padronização técnica. Arqueólogos encontraram kits de escavação quase idênticos, separados por centenas de quilômetros, sugerindo que o conhecimento sobre escavação estava sendo transmitido culturalmente de geração para geração. Um mestre artesão de 50 mil anos atrás, ensinando seu aprendiz adolescente como talhar a ferramenta perfeita. Vê este ângulo? Assim corta melhor a terra dura. E este cabo? Precisa ser grosso o suficiente para não escorregar quando suas mãos estiverem suadas. Transmissão de conhecimento que atravessaria milênios. Existe algo profundamente psicológico na escavação que vai além da necessidade prática. Estudos com primatas mostram que chimpanzés ocasionalmente cavam em busca de insetos ou água, mas apenas humanos desenvolveram o que poderíamos chamar de compulsão escavatória. Pegadas fossilizadas em Laetoli, de 3,6 milhões de anos atrás, mostram que mesmo nossos ancestrais australopitecos faziam pequenos buracos no solo, aparentemente sem motivo utilitário claro, como se a curiosidade sobre o que há embaixo fosse uma característica fundamental da mente humana. Pense nisso, somos a única espécie que escava não apenas para sobreviver, mas por curiosidade, por desejo de descobrir, por necessidade de transformar o ambiente ao nosso redor. Essa compulsão primitiva de escavar mais fundo seria milhares de anos depois a mesma força que nos levaria a construir metrôs, perfurar poços petrolíferos e até mesmo escavar túneis para o espaço subterrâneo. Na caverna de Kafze, Israel, arqueólogos encontraram buracos escavados há 90 mil anos que não continham água, ocre ou ferramentas. Apenas buracos, como se nossos ancestrais escavassem pelo prazer ancestral de escavar. Hoje, quando observamos nossas próprias mãos, estamos vendo 400 mil anos de evolução escavatória. A curvatura específica de nossos dedos, a força da musculatura do antebraço, a sensibilidade das pontas dos dedos, tudo isso foi refinado por centenas de milhares de gerações que sobreviveram, porque souberam escavar melhor que seus contemporâneos. Geneticistas descobriram que populações humanas com ancestralidade em regiões áridas da África apresentam maior densidade de terminações nervosas nas mãos, uma adaptação direta para a escavação em solos duros e secos. Reflexão comportamental. Observe uma criança pequena na praia ou num parque. O que ela faz instintivamente? Escava, cava buracos sem motivo aparente, constrói castelos, modifica o ambiente ao seu redor. Não ensinamos isso. Está em nosso código genético. É o mesmo impulso que levou nossos ancestrais a transformar o planeta inteiro numa grande escavação. Mãos modernas sobre teclado se dissolvem em mãos primitivas cavando terra, quando olhamos para as gigantescas escavadeiras Caterpillar de hoje, com seus braços hidráulicos removendo toneladas de terra por minuto, estamos vendo a evolução tecnológica daquelas primeiras mãos ensanguentadas de 400 mil anos atrás. Mas a essência permanece a mesma, a necessidade humana irreprimível de modificar, escavar, descobrir o que está oculto beneath the surface. Somos a espécie que não se contenta com a superfície, literal e metaforicamente. Toda vez que plantamos uma árvore, construímos uma fundação.
perfuramos um poço ou simplesmente cavamos um buraco no quintal, estamos ecoando o gesto ancestral daquele primeiro humano que decidiu que a terra não era um obstáculo, mas um convite à transformação. Suas mãos foram as primeiras caterpillars, seus músculos o primeiro motor a diesel, sua curiosidade o combustível que ainda hoje move escavadeiras ao redor do mundo. Reflexão final. O que aqueles primeiros escavadores não sabiam é que estavam plantando a semente de uma civilização inteira, baseada na premissa de que podemos mudar o mundo com nossas próprias mãos. E talvez no fundo seja isso que ainda nos move. A certeza primitiva de que sempre há algo valioso esperando para ser descoberto, bastando ter coragem de escavar fundo o suficiente. Se essa jornada pelas primeiras escavadeiras da humanidade te fez repensar o poder transformador das nossas próprias mãos, deixa teu like e se inscreve no canal, porque ainda há muito mais para escavarmos juntos nas profundezas da nossa história ancestral.